Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou o Denis Pedro e comigo está o Denison Vieira. Fala aí, galera. No episódio de hoje a gente vai falar sobre como vencer a sobrecarga de trabalho utilizando gestão ágil. Então você que acompanha sempre a gente aqui vai aprender hoje sobre sobrecarga. Será que você tem sobrecarga? Será que você já se sentiu pressionado, com as costas pesadas de tanto trabalho? Eu e o Denison vamos explorar bastante no episódio de hoje. Vamos lá? Vamos lá. E esse é um dos maiores desafios dos gestores hoje em dia, né? Sobrecarga, burnout. Eu trouxe alguns dados aqui, né, Denis, que a gente pesquisou um pouco antes do episódio. A gente fez uma pesquisa bem extensa, né? Pegamos várias pesquisas, na verdade. A gente buscou pesquisa, a gente não fez a pesquisa, né? A gente buscou várias pesquisas para encontrar como é que está o cenário hoje em dia do mercado de trabalho brasileiro com relação a esse tema, né? Sobrecarga de trabalho. E aí a gente achou uns dados aqui bem de impacto, né? Muito. Uns dados aqui que até surpreendeu a gente não sabia que era tão grande a magnitude. Vamos trazer aqui, ó. O que a gente encontrou? Que o Brasil é um dos maiores, ou melhor, um dos países com o maior índice de burnout do mundo. Louco, né? Ó, o Brasil está ocupando a segunda posição global de índice de diagnóstico de burnout, perdendo apenas para o Japão. Pela natureza dos caras, né? De empenho no trabalho. Mas os japoneses têm uma parada meio introspectiva demais. Cultural, né? Eles trabalham acima da conta mesmo. E isso é da cultura deles, né? Mas a produtividade dos caras mas a produtividade deles é alta, né? Meio que compensa isso aí que eles fazem. O Brasil, e aí o louco aqui, cara, o Brasil tá em segundo lugar no mundo de burnout. De maior quantidade de profissionais com burnout. Aí você pensa, pô, deveria ser a segunda maior produtividade do mundo. Não é, né? Japoneses. Aí entra e aí um outro ponto aqui, antes de eu entrar no como é que a gente está no mundo em produtividade, estima-se que cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofram com a síndrome do burnout. 30%, cada 10 caras, 3 tem burnout. Cara, cada 10 caras, 3 estão com burnout. Você é louco. Você tá com muita burnout, gente, né? Você que tá assistindo Não, provavelmente. Aqui? Certeza que alguém aí tá. A cada 10 pessoas que estão assistindo aqui ou ouvindo a gente, 3 estão com burnout. Que loucura. Louco, né? É muita gente, cara. Caramba. E aí o porquê, né? Que isso está acontecendo no Brasil. Porque o Brasil, e aí entra aquilo que eu tava falando ali, o Brasil não é. O Japão é o que tem mais burnout, mas também é um país altamente produtivo. O Brasil é o segundo com mais burnout, mas não é o segundo mais produtivo, né? Então por quê? O que tá acontecendo aqui no Brasil? O Brasil tem uma ineficiência produtiva crônica. Mais estudos que a gente encontrou aqui, ó. Alguns estudos mostram que a produtividade de trabalho do Brasil cresceu apenas 0,4% ao ano de 1981, ano que eu nasci, até 2018, né? O estudo ali pegava de 81 até 2018. O Brasil cresceu 0,4% ao ano, a produtividade média dos trabalhadores brasileiros, contra 1,5% dos países desenvolvidos. Ou seja, com a produtividade 3 vezes dos anos menor. 80. Não, a nossa... pode ser, né? Porque a gente cresceu muito pouquinho, né? Os caras crescem 3 vezes mais do que a gente, em média, tá? E como é que eles calculam isso, né? É o PIB por hora trabalhada, tal. Então, por exemplo, no ano de 2024, a produtividade brasileira foi $21 por hora, né? O que o Brasil, em média, né? todo o Brasil, toda a produção de todos os trabalhadores do Brasil produziram $21 por hora, enquanto os Estados Unidos produz $85 a hora. Ou seja, né, cara? E aí, você quer fonte oficial, né? Do Banco Mundial, OCDE. Mas o grande ponto é, por que a gente produz tão pouco, né? E aí o geral aqui, ó, em média, o brasileiro produz 4 vezes menos do que um norte-americano e 3 vezes menos do que um alemão para a mesma tarefa. Isso é, claro, tem caso a caso, né? Se você olhar isoladamente, alguém pode falar, mas eu produzo mais que o alemão, eu produzo mais que o americano. O ponto não é um ou outra pessoa, isso aqui é uma média global, né? Mas é uma média global do país como um todo que é preocupante, né? Por que a gente produz 4 vezes menos que um americano e 3 vezes menos que um alemão? Eu tinha levantado... É que na estatística aqui não tem o japonês, né? Porque o japonês é o de maior burnout, mas com certeza a gente produz, eu chutaria aqui 3 vezes, deve ser tipo do alemão aqui, né? 3 vezes ou 4 vezes menos do que um japonês também. Que muito louco isso. E aí a gente estendeu essa pesquisa. Vamos entender os motivos, né? Então a gente continua ali pesquisando. Não quer dizer que os caras trabalham menos. A gente tá falando de produção. Produtividade. E aí, o que é produtividade? É importante esse conceito, né?
que é produtividade? É entrega de valor no tempo. É o quanto de valor a gente entrega na mesma unidade de tempo. Uhum. Né? Então, produtividade não significa horas trabalhadas, significa resultado entregue. Porque assim, a gente trabalha 40 horas, como os americanos também trabalham 40 horas Eles por trabalham semana. menos. Eles trabalham menos. É muito louco, cara. Na estatística mostrou ali a quantidade de... É que eu não trouxe aqui esse dado aqui, mas eu lembro que eu li. Quantidade de horas, tava comparando do alemão, né? Foi na parte ali que eu encontrei de alemães, comparando o alemão com o brasileiro. Em média, o alemão trabalha menos horas. É tipo assim, sei lá, na semana o alemão trabalha 38 horas, o brasileiro trabalha 40 e sei lá quantas, lá, não lembro quanto que era o número, mas é mais de 44, que tem as horas extras, né? Muita gente faz hora extra. Então era, sei lá, 48 horas. Aí você pega 48 horas contra 38. Você fala, pô, esse cara trabalhou mais, né? Que o brasileiro trabalhou mais horas. E os alemães Só que produzem mais. o alemão produziu 3 vezes mais. Gerou 3 vezes mais resultado em menos horas trabalhadas. Então, não é a quantidade de horas que você trabalha. Né? Já tá... E a gente ainda fica mais estressado. E aí o ponto não é a gente que acha isso, né? Não é, pô, minha opinião, opinião sua, que não é fato. horas de trabalho. É fato, tá mostrando aqui, né? Tem vários dados mostrando isso. Que tá? louco, velho. E aí, ainda segundo essas pesquisas, várias pesquisas que a gente fez, tem três grandes motivos, né? Que aí eu usei inteligência artificial para me ajudar com isso, para fazer essas pesquisas, que eu perguntei lá, quais são os motivos do Brasil ter uma produtividade tão baixa em relação a esses outros, né? Usei o Perplexity, né, para fazer isso, até mostrei para você lá, Muito louco, que é muito bom, né, que ele vai pesquisando na internet. Ele faz o que você faria na internet, né, ficar procurando estudos, não sei o que, ele cruza os dados, cruza os estudos. E aí encontramos aqui os três principais fatores que fazem a produtividade do brasileiro ser tão baixa. Vamos lá, qual que é a primeira, né? A primeira é a infraestrutura precária. Ok, a gente sabe que no Brasil é assim, né? Então, por isso os alemães trabalham menos e produzem mais, porque infraestrutura de comunicação, de fábrica... Porque entra nessa conta, né, o setor industrial, logística, que obviamente esses caras estão muito mais à frente. Evoluídos, muito mais evoluídos do que nós, né? Então, assim, e aí, só que o que acontece? Esses setores, eu até coloquei aqui, ó, setor industrial, ele é o que puxa a média para cima. É 5,7 vezes maior a produtividade do setor industrial, né, do que o brasileiro. O setor industrial americano, por exemplo, é 5,7 vezes maior do que o do brasileiro. Aqui a gente depende aí de faz caminhão, sentido. Essas coisas. Logística, os caras têm linha de malha viária, é diferente, né? Aqui a gente depende muito do caminhão, eles têm trem, tem vários outros meios, tem várias outras formas, então a logística lá é facilitada, né? Mas não é só isso, né? Então, ok, isso aqui puxa a média para cima, mas tem também uma deficiência tecnológica e aí entra o que cabe aqui para nós, né? Gestão. Então são 3 pontos aqui dentro da infraestrutura precária, eles entendem que o Brasil peca na infraestrutura física mesmo, né, das coisas. Infraestrutura tecnológica, obviamente eles têm mais tecnologia do que nós, né, e aí é mais difícil de competir mesmo. E gestão. Eles fazem uma gestão melhor do que nós. Né. Esse aqui é no ponto da infraestrutura. Segundo motivo do porquê que os brasileiros têm essa produtividade menor. Qualificação ineficiente. Então, assim, segundo pesquisas, 75% dos trabalhadores brasileiros não têm toda a qualificação que é necessária ou exigida pelas vagas das empresas. Seja conhecimento técnico, estudo formal, faculdade, pós, seja lá o que for, do estudo formal ali daquela vaga, ou as habilidades comportamentais necessárias para a vaga. Se você pegar o que as vagas ou o que as empresas precisam, e os brasileiros que estão disponíveis para trabalhar nesses lugares, 75% não tem as qualificações. Isso. É muita gente. Não tem as qualificações. O que isso mostra no geral aqui? Que o brasileiro estuda menos ou se qualifica menos do que o americano. Uma baita oportunidade. Pois é, né? Para quem está assistindo isso aqui, é uma baita oportunidade. É só você estudar e se esforçar um pouquinho que você sai na frente de um monte de gente. É o que você falou mais cedo na reunião de pauta. O cara tá qualificado. A sua qualificação tá sob seu controle, né? É aquela coisa do estoicismo, né? De trabalhar naquilo que você tem. O primeiro item, a gente não tem controle, né? Infraestrutura do país. Pô, não sei. Tá. Infelizmente, você tá no Brasil e o Brasil tem que é se adaptar. assim. Não é que não tem controle, você consegue se adaptar. Não, mas a gente não consegue melhorar. Não tem muito o que você fazer. Né? A vida é assim. Agora, o segundo item aqui, que é a qualificação insuficiente na média brasileira, pô, tá no controle de cada um ali.
sair dessa... É que se o número é tão site grande, se eu hoje tivesse indo para o mercado de trabalho querendo me promover e eu percebesse essa baixa de qualificação, eu ia buscar qualificação. Simples assim. Eu ia me diferenciar de 75% dos caras. É isso. Absurdo. Melhorando sua qualificação, você já sai na frente de 75% dos brasileiros. Pois é, cara. Que loucura. E se todos os brasileiros melhorarem sua qualificação, quem sabe a gente não fica 4 vezes pior que a gente americano, vai né? pra Quem sabe a gente chega produtividade ali. dos anos 90, vai. em vez dos Quem anos sabe a gente 80. avança um pouquinho ali, né? Chega perto de um meio termo ali, né? Não precisa ficar tão longe assim de Estados Unidos, Alemanha. Enfim. E qual que é o terceiro? São 3 maiores motivos, tá? Que jogam essa produtividade do brasileiro para baixo. Então, infraestrutura precária, qualificação ineficiente e o terceiro, cara, é a nossa missão resolver esse terceiro aqui, né? Modelos de gestão ultrapassado. 33% dos gestores brasileiros, isso aqui é a estatística, tá? Que a gente pesquisou aqui, 33% dos gestores brasileiros adotam práticas invasivas de gestão, com fiscalização invasiva, monitoramento excessivo, e tudo isso retroalimenta o problema de cima, né? Ou seja, além do brasileiro não ter, em média, né? Você tem uma baixa qualificação, os gestores brasileiros estão usando modelos de gestão ultrapassados que não funcionam hoje em dia. Também por falta de qualificação, né? Falta de qualificação dos gestores brasileiros, né? Usando modelos de gestão do passado que não funcionam hoje em dia, né? E isso explica, e aí o que acontece, né? Isso explica o Brasil está em segundo lugar no mundo de burnout, índice de burnout. Por quê? Que a gente espreme todo mundo. É muito gestor espremendo todo mundo, cara. Os gestores usando métodos do passado, desesperados, né? Que a galera, assim, o pessoal da sua equipe não é qualificada. E como o pessoal não tá qualificado, ele... como que eu vou dizer? Ele exagera no comando e controle, né? E assim, não sabe organizar o trabalho ou organizar a equipe de um jeito que é mais eficiente hoje em dia. Também está usando modelos de gestão do passado. Então, assim, é uma coisa retroalimentando o problema da outra. Faz muito sentido o que você está falando, porque diferente dos japoneses, não faz parte da cultura nossa essa pressão, esse senso de autoculpa, como os japoneses ali, talvez mais no início do século passado, tinham. Então isso meio impregnou na cultura dos caras e o burnout dos caras é isso. O nosso parece que a ineficiência vem por falta de qualificação, por falta de saber trabalhar direito. É isso. Acho que se eu pudesse resumir esses 3 pontos isso mesmo. aqui. O nosso burnout vem para tentar equilibrar esse desequilíbrio aqui, né? A gente compensa no esforço. Para compensar, exatamente. A gente está tentando compensar no esforço. É isso que o brasileiro está tentando fazer. O brasileiro trabalha mais horas do que o resto do mundo, porque ele está tentando compensar na força bruta, né? No esforço. É uma ilusão, vamos trabalhar mais. Às vezes, esse negócio de hora extra. A gente vai falar mais pra frente aqui, mas é uma ilusão, né? Às vezes a gente... Não, vou fazer mais horas extras para produzir mais, né? Porque... Você não está sendo produtivo. Porque cai nesse ponto aí, né? Nem sempre você vai ser produtivo, né? Nem sempre funciona. Tudo bem, que tem um fator aqui que também não está no nosso controle, que eu jogaria na conta da infraestrutura. Eventualmente, sei lá, as nossas leis trabalhistas, os nossos processos burocráticos, realmente dão uma amarrada na gente. Mas não é por aí. É o próprio profissional, eu não vou falar mal qualificado, mas é qualificado de forma não suficiente para gerir essas demandas, né? De, o cara chegar lá no serviço dele, seja numa indústria, no serviço, tanto faz. Como é que eu melhoro esses processos de modo a produzir, a fazer mais com menos? São poucos gestores que têm essa visão, né? Pouca gente sabe fazer isso, né? É o que a gente tá... Aí entra no terceiro ponto aqui, né? Modelos de gestão ultrapassado. Porque como fazer mais com menos, os modelos de gestão mais atuais são todos focados nisso, né? A gestão ágil, que é o que a gente vai falar aqui na sequência, ela é toda focada nisso, em como fazer mais com menos. É como ganhar mais produtividade. Uhum. Só que, né, nem todo mundo está sabendo fazer isso. Espero que quem é ouvinte nosso aqui não caia nesse problema. Vamos mudar essa realidade Vamos lá. aí, né? Você sente que está trabalhando o dia todo, mas não vê progresso real? Você já teve isso? Parece que você está naquela... Como é que era? Que a gente falava? Era a roda de ratos, Isso, né? A rodinha do hamster, né? Pois é. Correndo, não sai do lugar. Vamos entender um pouco aqui sobre a epidemia da sobrecarga. Como é que é o dia a dia de um gestor sobrecarregado? Vamos lá. Tá, qual que é o dia a dia de um gestor típico aqui, né? Brasileiro. Trabalha de 10 a 12 horas por dia. Se alguém se identificar aqui, coloca nos comentários aí, né? Pô, eu trabalho isso. 10 a 12 horas por dia,
com a sensação de que nada realmente andou. Né? Tá, trabalhou e não Nadou, fez. morreu na praia. Outra coisa, agenda lotada, cheia de reuniões. Aí você olha a agenda do cara ali, ou da mulher, um monte de reunião, e a reunião uma encavalada na outra, assim, aquele agenda lotada, né? E quando dá pra ir no happy hour, o cara se orgulha ainda, né? Ou a menina fala assim, nossa, minha agenda está lotada. Isso não significa que produtividade, Não, né? não é pra se Significa orgulhar disso, não. pressão no Não trabalho. é pra se orgulhar disso, hein? Quem se orgulha de ter agenda lotada não quer dizer nada. Isso quer dizer que você não tá sabendo fazer gestão de tempo. Você não tá sendo Eu eficiente já na fui sua gestão assim, de viu? tempo. Eu já falei essa frase. Então, assim, a segunda coisa que a gente vê aqui é a agenda lotada, né? A agenda sempre empanturrada de coisas. Terceiro, e-mails, WhatsApp, interrupções o tempo todo. A pessoa não consegue ter uma conversa por 30 minutos com alguém sem parar e olhar o celular ou parar para interromper alguma coisa. Né? Ou parar por conta de alguma interrupção. Acúmulos de tarefas urgentes, né? Faz com que coisas importantes sejam deixadas para depois. Tudo urgente. Tudo é urgente. E o problema da urgência é isso, né? Você deixa de fazer coisa importante porque o que é urgente está urgente, você vai ter que resolver. E por que tem tanta coisa urgente? Normalmente, uma urgência é uma importância que não foi tratada no seu devido tempo. Ela não foi tratada quando ela era importante e ela virou urgente. E você nunca vai sair disso se você não tratar as coisas importantes. E o fim de semana acaba virando o quê? Um expediente extra, né? Essa é muito louca. O fim de semana não é fim de semana, é só mais um dia de trabalho para tentar resolver as pendências que não deu para resolver durante a semana. É que é um expediente extra de trabalho sem tanta interrupção. Quem se identifica com esse dia a dia aqui, né, coloca nos comentários aí pra gente saber. Comenta aí no vídeo. E, cara, tem algumas verdades, né, sobre essa sobrecarga. Quer falar as verdades aí, Ó, a Denis? sobrecarga vem de uma coisa que às vezes é uma verdade difícil de engolir. A sobrecarga, ela vem da falta de organização sua. Não necessariamente do excesso de trabalho, né? E é difícil a gente assumir isso, né? Mas quando você entende isso, você ganha mais clareza na sua gestão. À medida que você organiza o seu trabalho, você vai começar a ver ganhos de produtividade em áreas que você nem imaginava. Então não tem exatamente a ver diretamente com excesso de trabalho. É claro que a gente pode ter uma carga de trabalho inicial, até para começar a organizar, alta. Mas a sobrecarga está mais relacionada à sua falta de organização. Outra coisa que a gente já mencionou aqui, horas extras nem sempre aumentam a produtividade. Além de representar um custo adicional, né, muitas vezes reduzem o desempenho, a sua performance, porque você está ali gastando recursos e esses recursos eles são finitos, inclusive a sua saúde mental, né? Então você tem que usar isso com moderação. E o último é estar preocupado não é o mesmo que gerar valor. Você já fala muito sobre isso, né? Eu não sei porquê, cara. Eu nunca tive isso, mas eu sei que muita gente tem isso, né? De dar a impressão que tá ocupado e é isso aí, eu tenho que estar ocupado o tempo todo. E É o lance da agenda, né? agenda, né? O lance da agenda. Eu tô com a agenda cheia. Minha agenda tá toda ocupada aqui, ó. Não tem espaço na minha agenda. A pessoa acha que tá sendo produtiva e ela não tá. Você ter a agenda cheia, estar 100% ocupado, não é sinônimo de estar sendo produtivo. Não é a mesma coisa. Né? Trabalhar muito não é sinônimo de muita produtividade. E aí, cara, você vê aquele camarada ou aquela camarada no escritório que não necessariamente tem uma agenda tão intensa quanto você e acabou sendo promovido ou promovida. Aí você fica se questionando, poxa, mas eu tenho tanta reunião, e como é que aquela pessoa foi promovida e não fui eu? Cara, eu lembro, quando que eu li esse livro? O livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Uhum. Acho que eu li ele em 2004, 2006. Atrás, Eu não né? lembro, foi quando ele foi lançado. Ele foi lançado esse livro, aí ele ficou lá nos top Eu lembro, mais a gente lê vendidos, né? inglês Chamou a esse atenção, eu comprei. E eu falei, caramba, como assim trabalho 4 horas por semana? Mas qual que é a lógica, né? Não é pra você. Não quer dizer que, não, vamos trabalhar só 4 horas por semana, né? Ninguém vai fazer mais nada, vai produzir menos ainda. A lógica do trabalho 4 horas por semana é uma estatística que ele encontrou lá e que faz sentido, usando o princípio de Pareto, né? Que é o 80%, o 80-20, né? 80% do resultado normalmente vem de 20% das causas. Ele percebeu que, normalmente, 80% do seu resultado da semana
vem de 20% das tarefas ou das atividades que você fez. E é daí que vem o trabalho 4 horas por semana. Se você conseguir encontrar quais são essas 4 horas, De fluxo normalmente é intenso isso, ali. tá? Das 40 horas ali, e aí ele extrapolou para 90-10, né? Das 40 horas da semana, normalmente 4 horas, se você fizer um tracking de todas as suas atividades, tudo que você fez, normalmente, somando, né? Talvez seja 1 hora num dia, 1 hora no outro, outra hora em um, mas só 4 horas da sua semana foram responsáveis por 80% do resultado da semana. Tá? Normalmente, 80-90% do resultado da semana. Então, cara, olhando para isso, você fala, peraí, estar com a agenda ocupada o tempo todo não faz sentido, né? E isso explica porque, às vezes, quem consegue melhorar esse ponto, né? Quem consegue identificar qual que é o seu momento mais produtivo, aquela sua hora mais produtiva, ou aquela sua atividade mais produtiva, é aquelas pessoas que não estão com a agenda lotada e de repente chega no final de semana, produziu mais, gerou mais resultado do que o outro da agenda lotada, né? O que esse cara fez? O que essa pessoa fez que conseguiu Focou produzir na mais? entrega, né? Provavelmente ela focou naquilo que gerava mais valor, intensificou a energia dela, o foco dela naquilo, gerou o máximo de valor e não ficou com a agenda lotada o tempo todo, trabalhando que nem louca, fazendo hora extra, um monte de coisa, né? E aí o ponto é, como é que faz isso? Muita gente vai perguntar, né? Pô, como é que eu quero fazer isso aí? Eu não quero ser uma pessoa da agenda lotada, que fica até altas horas trabalhando no final de semana, sem vida social. Como é que eu faço para não ser essa pessoa? Ser a pessoa que consegue usar de forma mais inteligente o tempo. Você tá me Dá para lembrando fazer, né? de... É a gestão ágil. A resposta está na gestão ágil. É o que a gente vai ensinar você a fazer aqui, tá? Mas o problema tá aí. Você me lembrou de um caso que eu tinha 2 estagiárias. Uma gastava a maior parte da manhã dela colocando decorações, bibelôs, xícaras, não sei o que, na mesa dela para ficar muito bonito. E a parte da tarde, ela ia em todas as reuniões, ainda que não necessário, porque na cabeça dela, ela assumiu que um local de trabalho muito bem decoradinho, muito bonito, e participar das reuniões era uma coisa que estava mostrando para a liderança da empresa que ela era interessada e organizada. Já a outra estagiária, a mesa dela dava vergonha de ver porque era uma pilha de papel. E em vez de ir nas reuniões, ela falava individualmente com os gestores. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia e acabou que ela ajudava cada um. A gente trabalhava num escritório de projeto, então ela ajudava as pessoas a produzir os documentos que tinham que fazer. E ela não ia em reunião nenhuma. Por quê? Porque ela não era convidada, a outra estagiária também não era. Então ela gastava aquele tempo todo produzindo. Chegou uma hora que eu precisava promover uma das duas. Eu promovia que produzia. Aí a primeira veio me perguntar, escuta, eu vou em todas as reuniões, olha aqui, minha mesa super organizada, olha a da fulano. Então é aquela coisa, né, que a comparação é o ladrão da alegria, né? Eu tive que ensinar para ela, falou, olha, a Renata, né, faz tanto tempo que ninguém vai saber quem é, né? Ela fez mais entregas nesse período. Você vai continuar aqui com a gente. Pega esses próximos 6 meses, 1 ano, tenta seguir o exemplo dela, que ela focou em entregar. Então, todos os gestores, a gente atendia 14 gestores, recomendaram que ela fosse efetivada. Então, por quê? Porque ela gastou o tempo dela ajudando, ela não focou, a mesa dela, realmente, você tem razão, é uma bagunça. Mas é a bagunça dela, a gente não está focado na mesa dela, a gente está focado nas entregas. E a hora que você estava falando, eu me lembrei desse caso de foco. E essa menina acabou ficando mal depois, estressada, né? Tem a ver com o custo real dessa sobrecarga, né? Que a gente colocou aqui na pauta, né? De sua saúde vai embora, ansiedade, o que mais aqui, ó? Erros no trabalho, menos inovação, vida pessoal, falta de tempo. E aqui, ó, que é o que eu ia falar, que é a perda de oportunidades por falta de planejamento, por falta de visão, por falta de foco, cara. É isso, né? O foco, quando a gente fala falta de foco, é o quê? É problema de priorização, né? Tá priorizando a coisa errada. Nesse exemplo que você deu, coitada, né? Ela tava com boas intenções. Tadinha, a forma dela ver, né? O ponto é, o que ela priorizou não necessariamente estava trazendo resultado, e ela agregou não valor sabia. nenhum. Ela não percebeu isso. Não que seja ruim. A gente tá falando para ninguém ter mesa bagunçada. Exatamente. Não é isso. O ponto é o quanto
essa atividade de arrumar a mesa está ocupando, está gastando, está consumindo do tempo dela, o quanto dessa atividade de participar das reuniões consumiu do tempo dela, e desse consumo de tempo, quanto de resultado isso gerou? Não gerou resultado nenhum. Então, cara, não é por aí, né? Porque o que vale, no final das contas mesmo, né, lá no finalzão de tudo, é o quanto de resultado a pessoa gera. É isso que vai determinar o sucesso que você vai ter na tua carreira e em tudo, né? O quanto de resultado que você gera. É isso que é aí que vem a produtividade, né? A produtividade vem da quantidade de resultado. Quando a gente falou ali em valor, né? É a mesma coisa. Gerar valor ou gerar resultado é tudo a mesma coisa. Produtividade é uma pessoa muito produtiva, é uma pessoa que gera muito resultado ou muito valor em menos tempo. Os meios para gerar esse excesso de valor é onde você vai focar a sua atenção, né? Se o jeito que você está trabalhando não está gerando valor, cara, troca o jeito que você está trabalhando ou tenta encontrar um jeito melhor de trabalhar. Mas Pede feedback. entenda que você vai ser medido pelo valor que você gera ou pelo resultado que você gera, sempre. Tá? Então, produtividade tá aqui, tá em gerar resultado e não no que você está fazendo no meio do caminho. E aí muita gente cai nessa confusão aí da agenda lotada, de achar que está ocupado, está sendo produtivo, sendo que a produtividade não é medida por aí. Não é medida em horas trabalhadas, não é medida em bloquinhos de tempo na sua agenda, não é aí que você mede, que ninguém vai medir tua produtividade aí, tá? O mercado de trabalho cara, é duro, né? Não é... Ele é impiedoso nesse ponto. Mas ele é claro, né? Ele vai pedir produtividade, vai pedir resultado. Então, você tem que entender que às vezes, né, tem gente que funciona bem com a agenda lotada e tá tudo bem, né? Então, aquela agenda lotada para aquela pessoa é o que gera mais produtividade para ela. Ok, tem a agenda lotada. Mas entenda que você precisa olhar para o resultado final, cara. É por aí que você vai ser medido, né? É por aí que o Denis mediu as estagiárias lá. O resultado que elas geraram, né? Enfim. Mas e aí, Denis, como é que faz para a gente resolver isso? Para ser mais produtivo, fazer mais com menos, usando modelos de gestão atual? Né? Ou melhor, quais são as práticas mais modernas de se organizar para gerar mais resultado com menos esforço? Olha só, a gente aprendeu lá nas estatísticas do Denison que qualificação insuficiente e modelos de gestão ultrapassados estão muito conectados com a nossa baixa produtividade. Então, o que a gente pode ajudar? Parte aqui da nossa missão de simplificar o trabalho das pessoas e das empresas é de ajudar a utilizar o que tem de mais moderno em métodos de gestão, em qualificação, né? Então, a gente vai falar aqui sobre alguns princípios ágeis contra essa sobrecarga. O que essa sobrecarga faz? Ela põe uma pressão em você e impede você de produzir. Então, vamos pensar um pouco sobre entender o contexto do seu trabalho em alguns tópicos bem interessantes. Aqui é o primeiro, simplicidade. Como é que você pode ser simples no seu trabalho? Cortando tarefas que não adicionam valor, que não fazem entregas. A gente falou aqui um exemplo bobinho, né? Um exemplo bobo aqui das estagiárias, que uma delas estava focada ali mais em atividades que não tinham uma entrega e a outra estava ali focada em ajudar a área onde ela estava inserida. Deixa eu fazer um adendo aqui do exemplo que você deu da estagiária, que é um exemplo interessante, por exemplo, de manter a mesa arrumada, né? É que eu quero não deixar essa impressão de que arrumar a mesa é ruim, porque... Cara, sim. Não é isso, tá? Não era arrumar, ela decorava a mesa. Não foi... Isso. A outra foi promovida porque tinha a mesa bagunçada e essa aqui não é isso, não. Tá? Qual que é o ponto, tá? Porque você perde, sim, muita produtividade quando você tem suas coisas bagunçadas. Onde que perde produtividade quem tem tudo bagunçado? É porque a pessoa não encontra as coisas rapidamente. Quem tem as coisas tudo bagunçado, ela não acha as coisas quando precisa e aí ela perde produtividade aí, né? Então, inclusive isso aqui é o conceito de 5S, né, que a gente prega isso no Lean, coisa e isso, tal. que vem do Lean. O que é o 5S, né? É manter o ambiente de trabalho limpo, organizado. E aí entra uma coisa que muita gente não entende. O organizado no ambiente de trabalho não é só a estética, não é só estar bonitinho, né? Tudo combinando, tudo... É que fica esteticamente bonito, por isso que confunde. Né? Você entra numa fábrica da Toyota, por exemplo, tá tudo bonitinho, né? Porque tá tudo alinhado, né? Tá tudo assim, tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Você fala, cara, eles deixaram tudo alinhado para ficar bonito? Não é para ficar bonito. Eles deixaram tudo alinhado, nada em excesso, né? Só o que tá
você não vê nada em excesso, você vê só o que é necessário para aquele momento, justamente para ganhar produtividade. Para quê? Para que o trabalhador ou a pessoa que vai precisar de um recurso ali, seja uma ferramenta, seja qualquer coisa, tenha sempre à mão o que ele mais precisa na hora que ele precisa, de forma organizada, a tal ponto que ele não precise ficar procurando, perdendo tempo procurando as coisas. Ele sempre saiba onde está cada coisa e está alinhada de um jeito que fique ergonomicamente fácil da pessoa pegar ou da pessoa chegar. É Como tudo pensado ferramenta dessa de forma, produtividade. né? E a mesma coisa vem para escritório, para ambiente corporativo, é o mesmo princípio. Uma Ambientes mesa digitais. organizada é uma mesa o quê? É uma mesa que tem tudo que você precisa à sua mão, sem que você precise procurar ou se perca naquilo que você precisa. E o mesmo vale para, sei lá, para um projeto, para documentação de projeto. Você ficou com dó da estagiária? Não é dó. Eu tô brincando. Fiquei com dó porque a intenção dela era boa, Era coitada. boa. Ela só não soube como fazer, né? Ou talvez estava fazendo pelo motivo errado. Não é só para ficar bonitinho. Uma documentação de projeto organizada, o que é uma documentação de projeto organizada? Cara, não é que tem muitos documentos, ou que os documentos estão tudo bonitinho, ou com a fonte bonitinha, ou com a cor bonitinha. Não é para ficar bonitinho. É para facilitar a leitura, é para facilitar encontrar as informações. E acaba ficando bonito. Quando você organiza as coisas de tal modo que facilite o uso, facilite as pessoas encontrarem as coisas, acaba também ficando bonito, né? Acaba também ficando esteticamente bonito. Não, mas eventualmente ela foi promovida depois. 8 meses depois, na próxima janela. Mas tem mais uma coisa aqui de princípios ágeis sobre a sobrecarga, né? A gente falou aqui de simplicidade, de tentar ali cortar tarefas que não adicionam valor, mas manter um ritmo sustentável, né? Evitar como é que a gente fala? O voo de galinha, né? Você ter... em alguns momentos você vai tentar ter um ritmo produtivo, um pico de produtividade, e às vezes a gente acaba caindo ali pela busca da excelência em excesso, mas sem você manter esse ritmo. E acontece, tá? É normal, né? Mas pode gerar um estresse se você trabalhar só com assim. certeza, com certeza. É isso. Às vezes é preciso uma hora extra, às vezes é Momento preciso de crise. um esforço. Sempre tem, né? Alguma Normal. coisa, alguma urgência acontecer é saudável, é normal, tá tudo bem. O que não pode é ficar o tempo todo assim. Né? Tem gente que trabalha o tempo todo. É igual um motor de carro, cara. Você pegar um motor de carro, lá tem até o contagiros do carro, tem uma parte vermelhinha, né? Todo carro tem uma parte vermelhinha ali. O que é aquilo? É quando o motor tá no máximo ali, ele tá girando no máximo. Sei lá, 90% do tempo o carro não tá com o ponteirinho no vermelho, né? Tá no ponteirinho normal. Por quê? Porque você tá usando o motor dentro de uma carga normal. Se você dirigir o carro o tempo todo só no vermelhinho, o que vai acontecer? O motor vai pifar em pouco tempo, né? Não vai durar muito. Trazendo essa analogia para nós, trabalhadores, para qualquer um aqui, se você trabalhar o tempo inteiro com o seu ponteirinho no vermelho ali, o tempo inteiro, todo dia é hora extra, todo dia ficando até tarde, todo dia não tem um tempo para nada, a reunião vai fundir o motor. Em pouco tempo. E aí, as estatísticas estão mostrando que 30% das pessoas estão trabalhando assim. No ponteirinho, no vermelho ali, todo dia. Acabamos de encontrar uma causa, então. É isso, cara. Então, assim, o ritmo sustentável é de vez em quando, você tá no carro ali, você tem que fazer uma ultrapassagem, você vai jogar o ponteirinho no vermelho ali, que você vai acelerar, você vai precisar. Às vezes precisa. O ponto é o equilíbrio, não é o tempo todo. É só de vez em quando. A mesma coisa no mercado de trabalho. De vez em quando, você acelera, faz uma hora extra, faz ali, é uma semana que tem que entregar um projeto, tá urgente, ou estamos num momento de crise, tá atrasado, ou estamos com um problema ali, se a gente não der esse gás agora, a gente vai ter problema. Beleza, saiba que tem a hora para acabar isso. Né? Você vai dar o seu máximo ali, vai resolver, depois você tem que voltar. Se não tá voltando, tem alguma coisa errada. Eu estava falando com alguns alunos nossos, e eles estavam falando desse negócio de pico de produtividade versus pico de estresse em empresas que têm força de trabalho remota. Então os caras são provocados ali numa campanha, numa crise, num não sei o quê. Todo mundo vai lá, aquele esquema de time de futebol infantil, né? Vai todo mundo ali na bola, e aí fizeram gol, a bola foi para fora, todo mundo se espalha. E ainda adiciona o componente de home office que a galera não tá junta. Aí, velho, é a receita perfeita para picos negativos de produtividade. Não dá. Cara, eu sinto isso pessoalmente. Né? Como a gente trabalha com isso, a gente pesquisa sobre isso, né? Eu fico testando em mim as coisas, né? E eu percebo, se eu não dormir direito, se eu não descansar direito,
minha produtividade cai. Mas às vezes é necessário. Aconteceu semana passada. Tinha uma aula que eu ia fazer na quinta-feira. Foi quinta-feira? Acho que foi na quinta-feira. E eu não tinha preparado 100% do jeito que eu precisava o material da aula, né? E aí nos dias anteriores, 2 dias anteriores, eu não consegui fazer ao longo do dia, acabei tendo que fazer hora extra, né? Acabei tendo que fazer à noite. E no dia anterior já assim, era no outro dia que eu tinha que fazer aula de manhã. E tava, sei lá, 50% do material pronto. Cara, não tenho o que fazer, eu vou ter que acabar hoje. E eu só vou poder dormir depois que eu acabar isso. Resultado, eu fui dormir, eu acho que era 2h30 da manhã. Fiquei até 2h30 da manhã preparando. Ó, quem participou da aula de quinta-feira passada, saiba que eu fiquei até 2h30 da manhã preparando aquele Custou material. o sono dele. E beleza, né? Fui ali até 2h30 da manhã, acabei o material, fiz a aula na quinta-feira. Cara, eu sinto fisicamente isso acontecendo. A minha produtividade da quinta foi horrorosa, porque eu não tinha dormido direito, né? E já vinha de 2 dias sem dormir direito. E na sexta-feira, esquece, eu não conseguia pensar direito, não conseguia. Eu percebo isso, eu fico sem voz. O ponto não é nem esse, é a cabeça mesmo. Não funciona igual. Não funciona igual. E aí parece que, cara, é muito louco. Parece que tudo vai dar errado, tá, sabe? Você fica até uma pessoa mais negativa, assim, parece que, cara, nada dá certo. E olha que é made em anos 80, hein, galera? Você vê, né? A minha sexta-feira foi horrível. Em termos de produtividade, foi horrível. Aí, sabendo disso tudo, eu falei, não, para, né? Eu sei que parece que tá pipocando urgência, vamos dormir. Vou dormir, vou descansar. Fim de semana não vou fazer excesso de trabalho. Aí você já entra na segunda-feira, parece que a tua cabeça começa a melhorar. Você começa a encontrar soluções que você não estava encontrando quando você estava cansado. E é muito louco. E aí a produtividade vai subindo de novo. Aí entra aquele ponto, pô, eu não deveria ter ficado até tarde lá dormindo? Cara, não deveria, né? Obviamente eu não deveria. Mas foi necessário para aquele momento. O grande ponto é, tem gente que vive assim todo dia. Se vive assim todo dia, o que acontece? Você tem aquele meu dia que não foi produtivo, a sexta-feira que eu comentei, tem gente que tem essa sexta-feira que pra mim foi ruim, é o todo dia das pessoas. Por quê? Porque todos os dias elas não estão dormindo direito, não estão descansando direito, ou não estão se ocupando demais com coisas que não precisam, né? Porque dá o mesmo estresse. Eu tava ocupado demais, mas era algo que precisava. Tem gente que se ocupa demais, aí vai ver, puta, era com coisa que não precisava. Né? O que tem de gente que se ocupa demais com rede social, com, sei lá, Netflix, com videogame, com seja lá o que for aí. Às vezes até tigrinho, né? Perdendo dinheiro ali em aposta, política, lendo coisas, assistindo vídeos que não agregam em nada. O estresse pro teu corpo é o mesmo. Para o seu corpo, você está trabalhando, né, o teu cérebro ali, você está acordado fazendo um monte de coisa que vai causar o mesmo baixa de produtividade. Então, assim, se tiver que estressar o corpo de vez em quando, que seja com coisas que realmente valham a pena. Né, que no meu caso ali era uma atividade que eu precisava entregar. Coitado. Agora, eu acompanhei, ele ficou malzão na sexta. Quem tá se matando de trabalhar ou se matando de ficar ocupado e com coisas que não estão gerando valor, não estão entregando resultado, cara, você está se matando aos poucos, né? Esse assunto ele é bem extenso, a gente poderia falar aqui sobre alimentação, sobre cuidados com o corpo, que realmente impacta tudo na produtividade. Né? Vai impactando tudo. A saúde vai pro saco, o relacionamento com a família vai pro saco, vai tudo estragando. Tudo isso porque você não soube se organizar. Porque você não soube se organizar. Tudo isso é para explicar a frase que o Denis falou, né? O problema não é horas trabalhadas, é você não saber se organizar. A grande raiz do problema tá aí. Se você se organizar direitinho, nada disso acontece. E eu tava falando com um executivo nosso ontem sobre auto-organização, sobre, às vezes, a importância da gente delegar e dar autonomia pro time. Porque essa coisa do não, a bola é minha, só eu que vou brincar, vai impactar em algumas atividades que você poderia ter delegado, poderia ter confiado, treinado o time para eles produzirem e não ficar centralizado em você. E aí você não produz. Eu perguntei para ele, né? Eu falei, o que você está deixando de entregar por você não delegar? O que você está deixando de fazer que é super importante, mas você não faz porque você tem medo de delegar ou porque você não preparou seu time para receber essa delegação? Ele, pô, cara, que pergunta difícil. Mas Mas é a reflexão que você tem que fazer o tempo todo, né? Uhum. Se você quer sair dessa rodinha aí, né? De autossabotagem, você tem que fazer essa reflexão aí o tempo todo. O que será que eu posso delegar que eu não estou delegando?
Ou o que eu preciso treinar o meu time para conseguir delegar? Ou talvez, eventualmente, se eu ficar, não é nem treinar, talvez às vezes até o time tá errado, né? O que eu preciso ter no time para eu poder delegar isso daqui, porque ninguém do time faz Não, isso. Enfim, tem várias nossa área possibilidades. lá de Customer Success lá, tô trabalhando muito nisso ultimamente. Tem muita coisa que eu tô conseguindo ter sucesso com automação, com inteligência artificial. Então, você encontrou um jeito de delegar. É isso, né? Não. Delegou para IA. Daqui pro robô, né? Vamos lá, gente. A gente tem aqui ainda em gestão ágil alguns passos para te ajudar a organizar. A gente está falando, olha, você precisa se organizar, mas como é que eu me organizo? Né? Então a gente tem algum método prático que a gente já vai cair dentro aqui, mas eu só queria chamar a atenção para a importância de você simplificar, organizar as demandas, ter clareza sobre o seu trabalho, entender direitinho o que você precisa fazer, buscar ali depois ferramentas que vão te ajudar e aplicar isso de modo real e prático ali no seu dia a dia. Vamos começar primeiro aqui com visualização do trabalho. Essa é uma ferramenta que normalmente eu já usei muito, o Denison também, para quando a gente assumiu projetos que estavam em momentos de crise ou quando a gente tinha um novo projeto que tinha uma alta carga de trabalho, ou quando a gente quis organizar a casa mesmo, a primeira coisa que a gente faz é pegar um papel, a caneta, uns post-its ali. Isso acabou nos ajudando. A gente chama isso de gestão visual e a gente ensina isso no Gestão Ágil 2.0, que é um método que a gente chama de Kanban. O Kanban vai te ajudar a enxergar todas as demandas com clareza. E você não necessariamente precisa ter lá uma equipe gigante, nada disso. Isso pode ser até para o seu equipe, né? Você vai enxergar tudo o que você precisa fazer, vai categorizar essas demandas com impacto, com urgência. A gente já vai falar aqui de uma matriz, o Denison vai explicar de como que você usa uma matriz de priorização. Mas o mais importante, o Kanban, a gente já falou bastante aqui em outros episódios, mas o Kanban ele é uma ferramenta que te ajuda a, primeiro, organizar o trabalho que tem que ser feito. Depois você vai trabalhar o fluxo do andamento desse trabalho, o que ainda está pendente de fazer, o que está sendo feito agora e o que eu já entreguei. Só de ver o que você já entregou, você vai identificar a sua produtividade. Coisa que antes, sem organização, talvez você até entregava, mas a pressão ela vinha e você não tinha visualização do que estava fazendo, né? É isso, você não enxerga, né? O grande ponto da gestão visual é você ver aquilo que é intangível. Suas pendências, suas tarefas, as tarefas da sua equipe, tudo que você tem que fazer são coisas que não dá para você pegar na mão, são coisas intangíveis, né? Não são palpáveis. Então como é que eu faço para enxergar isso? Aí que entra o Kanban, né? É aí que entra a gestão visual. É deixar a gente conseguir visualizar de alguma forma um acúmulo de tarefas, por exemplo. Como é que eu sei que está acumulado tarefas? Quando a gente usa o Kanban, a gente vai ver um monte de post-it acumulado. Então é como se cada tarefa ganhasse corpo. Ela deixa de ser só uma fala, algo que a gente, uma instrução que a gente passa para alguém, uma instrução falada, e ela toma uma forma. Uma forma de quê? Forma de um cartãozinho, que é o nome Kanban vem daí, né? Kanban é o nome do cartão, né? Que é um cartão visual, né? Então, aquela instrução, que é uma tarefa, ela toma uma forma de um cartão e você consegue enxergar ela, você consegue ver. É daí que vem o poder da gestão visual, é você conseguir enxergar coisas que antes eram só instruções, eram só tarefas, né? E quando você tem um Kanban, você enxerga onde está acumulado, onde não está, onde tem gargalo no teu processo, quem está com sobrecarga, quem não está, se você está com sobrecarga ou não, né? Então, esse é o poder da visualização, né? De trazer gestão, tornar visual a sua gestão, né? Fazer a gestão visual. Então, o primeiro passo que a gente falou aqui, se você quiser, e aí entra um ponto, tá todo mundo, muita gente que tá com burnout é porque tá com sobrecarga mental de coisas. Tá um monte de pendência, tá tudo na cabeça da pessoa. Faz download, né? É você arrancar o negócio da cabeça e colocar no papel. Colocar, ou na ferramenta que seja, né? O Kanban não necessariamente precisa ser só post-it físico, você pode fazer numa ferramenta. Tem um monte de ferramenta que faz isso. Mas o grande benefício é tirar aquela pendência da sua cabeça, você não precisa ficar mais lembrando de tudo o tempo todo, e coloca no Kanban. Então, pronto, o Kanban é o seu segundo cérebro. Tá tudo ali. Você não precisa lembrar mais de tudo, todas as pendências, elas estão lá. Estão na coluna do a fazer, tá tudo lá. E aí, você pega uma dessas coisas do a fazer, move para fazendo, é a tua prioridade, a única coisa que tem que estar na sua cabeça é o que está no fazendo. O resto, você não precisa mais gastar cérebro, mais massa cinzenta para ficar pensando.
calma. E isso reduz muito a sobrecarga mental. Só o fato das pessoas tirarem as coisas da cabeça e jogarem dentro de uma ferramenta de gestão visual. Isso aí já elimina um monte de problema de ansiedade, de burnout, de um monte de coisa que Sim, tem por né, aí. cara? Você faz isso no começo Só da fazer esse primeiro semana, passo. planeja ali o que você tem, as suas entregas. Você vai ter lá o seu segundo cérebro, gostei disso. Da lista de coisas que você tem que entregar. Mas planeja ali no começo da semana, ok, tem tudo isso para fazer, mas minha capacidade de trabalho são lá, sei lá, as 44 horas do alemão aqui, beleza? Vou trabalhar e essas são as entregas. Aí você vai focar naquilo. Só que você tem um passo antes disso. Como é que você vai saber o que é mais importante, o que é mais urgente? Que ferramenta eles podem Então, usar para o isso? passo mais importante, e talvez seja até mais importante, não sei se é mais importante, é tão importante quanto, né, ter essa visualização, é ter um processo de priorização. Cara, não adianta nada, porque aí a coitada da mocinha estagiária que o Denis mandou embora, Não mandei embora, ela foi promovida depois. ela tinha um problema de priorização, ela não sabia priorizar, ela estava o tempo todo ocupada, né, se pegasse ela ali, ela não estava parada nunca, né? Acho que ela não tinha, eu não sei se nessa época tinha redes sociais. Tinha, mas tava Estava começando. incipiente. Provavelmente ela não estava ocupada com coisas desnecessárias. Ela estava, ou melhor, era desnecessária as Não, coisas cara, que mas ela ela fazia. comprava Kinder Ovo e para colocar os brinquedinhos na mesa, assim. Mas enfim, ela estava ocupada o tempo todo. Se você olhasse, pô, ela nunca estava parada ali. Ela não tinha momentos ociosos. Ela estava ocupada o tempo todo. Só que as coisas que ela estava ocupada estavam. Ou melhor, o que estava ocupando o tempo dela eram coisas que tinham prioridade. Ela provavelmente. Não. O problema dela era um problema de priorização. Tá? E aí, a gente gosta muito, a gente ensina nos nossos cursos, uma matriz que a gente chama não, né? É o nome dela. É a matriz de Eisenhower, né? Que é o presidente americano. Diz a lenda que ele fazia isso, né? Ninguém sabe se é realmente ele que... Mas enfim, a matriz Levou a pegou com o fama. nome dele, né? Pegou a fama como se fosse dele. O que ele faz? Cara, sempre classificar as tarefas em 4 quadrantes, né? Toda tarefa tem 4 coisas. Tem as urgentes e importantes. Então, uma coisa que é urgente e é importante, cara, você tem que fazer imediatamente. Então, tá lá, montou teu Kanban, foi no afazer, colocou um monte de coisa lá no afazer. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, tá Mas tudo aqui, ó. estourou o cano. E aí, você pega todas Tá essas coisas... vazando Não, água. pega todas as coisas que estão pra fazer. Uma delas é arrumar o cano estourado. E para cada uma delas, você vai classificar elas em urgência, se é muito urgente ou não é urgente. E em importância, se é muito importante ou não é importante. Para todas elas. Cara, essa atividade aqui, essa pendência aqui, ela é urgente ou não é urgente? Aí, beleza, coloca a classificação. Ela é importante ou não é importante? Tudo que for urgente e importante, você tem que fazer imediatamente. Isso aqui não dá para postergar. Tudo que é importante, mas não é urgente, você vai planejar um horário específico para realizar. Você vai planejar, você vai colocar na agenda. O que deveria ter na sua agenda são as coisas importantes, mas não são urgentes. É isso que você vai lá alocar horários na agenda. No caso de uma equipe, são as coisas que serão planejadas para essa equipe fazer. Tá? É o que entraria no cronograma ou na sprint da semana. São as coisas importantes, mas que não são urgentes. As urgentes, com certeza, vai ter o horário porque elas já têm que ser feitas imediatamente. Imediatamente. Né? Urgente e importante, faz agora. Importante, mas não é urgente, planeja. E aí entra mais duas partes do quadrante, né? Que são as urgentes, mas não são importantes. É urgente, tem que ser feito agora, mas não é importante. Ou você vai delegar para outra pessoa, ou você vai delegar para IA, né? Para uma IA fazer, ou você vai arrumar algum jeito que não tome sua energia, porque não é importante isso. Mas é urgente, tem que ser feito. Então, arruma um jeito de que isso seja feito sem tomar seu esforço seu ou da sua equipe, tá? Então, urgente, mas não é importante, delega ou tenta passar para outro, né? E se não é urgente nem é importante, elimina. Não é urgente, não é importante, não vai fazer. Ah, putz, eu preciso Mas é legalzinho. eu preciso maratonar a nova série que saiu na Netflix, tá lá em primeiro lugar. Não, isso não é urgente, não é importante. Só vai fazer só se tá sobrando tempo mesmo. Se você é uma pessoa que realmente sobra tempo, ou precisa, né, num momento de relaxar ali. Mas enfim, claro, dei um exemplo extremo aqui, você não vai fazer isso na hora de trabalho, né? Mas tem coisas de horário de trabalho que não são urgentes nem são importantes. Então, não faça, né? Tem tarefas, às vezes, de projetos ali que a equipe está trabalhando que não é nem urgente nem importante. E tá todo mundo trabalhando naquela tarefa. Pô, pra quê, né?
Por quê? Porque não fizeram esse trabalho de priorização antes. Então, o segundo passo do Denis é que, primeiro, tem uma gestão visual. O segundo passo é, cara, prioriza direitinho essas coisas. E usa essa ferramenta do Eisenhower aqui de classificar urgente e importante. Não, Pronto. Esses quadrantes vão te ajudar demais. Só fazer essas duas coisas aqui já resolve o problema da maioria das pessoas, né? Mas vamos lá, que tem mais coisas pra gente fazer aqui, né? Qual que é o próximo passo aqui, Denis? A gestão da energia. Gestão da energia. O que é isso, galera? Você vai pôr os dedos na tomada? Não, meu, fica tranquilo. Isso aqui é o seguinte, você está ali trabalhando, mas aí o seu cérebro vai querer descansar, vai querer dar uma consultada ali no Instagram, né? E é normal, a gente tem ali que ter picos de produtividade durante o dia, mas eu gosto mais de chamar isso de foco, né? Trabalhar com foco, você entra no estado de flow, né? Onde você está no ápice da sua produtividade, do seu foco mental, sem distrações, né? Eu gosto muito disso. E uma das técnicas que tem aqui é o Pomodoro, né? E eu até ia te perguntar, cara, o Pomodoro, o lance aqui é trabalhar 25 minutos ininterruptos e fazer uma pausa de 5 minutos. Mas, de novo, é como o Scrum, né? Não é uma regra que a polícia do Pomodoro vai lá em casa. Até porque, assim, tem a técnica do Pomodoro, né? Que é clássica, ali, dos 25 minutos. E tem, eu esqueci o nome da outra, que é de 90 minutos. Que é o mesmo princípio, só que é 90 minutos. Mas pode ser o quantos minutos eu quiser também, né? Ou seja, é o quantos minutos você quiser, cada um tem os seus minutos. QMQ, quantos minutos eu quiser, você vai fazer lá, mas o importante é você ter uma pausa curta. Acho que esse é o princípio, isso, né? É trabalhar intensamente por um período de tempo, com foco naquilo que é mais importante e depois fazer uma pausa. Dar uma levantada, né? Tomar Esse uma tempo água. aí varia de cada um, né? Tem um cara, o Alex Hormozzi, ele é de marketing, não tem nada a ver aqui, mas ele fala também de produtividade e ele fez um vídeo que ele falou disso, acho que foi no ano passado isso. Eu achei bem interessante, eu fui pesquisar mais sobre e eu falei, cara, é por aí mesmo isso que ele tá falando. O que ele fala? Que existem basicamente dois, nesse lance aqui, né, que você falou, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo, mas ele encontrou um padrão nisso, no cada um tem o seu tempo. E basicamente ele dividiu em dois grandes grupos de pessoas. Tem pessoas que trabalham melhor com tempos fracionados pequenininhos, assim. É a pessoa que gosta de ter a agenda toda feita. E ele chamou essa pessoa de manager, né? É o cara que gerencia muito bem, assim. Tem o tempo da reunião X, tem a reunião Y, a reunião não sei o que. Esse tempo eu vou fazer essa tarefa, esse outro. É tudo quebradinho a agenda da pessoa e a pessoa funciona melhor assim. Então tem um grande grupo de pessoas que funcionam melhor assim, quebrando as atividades em tarefinhas menores, né? E tem um outro grupo de pessoas que funcionam melhor com blocos grandes de tempo livre e blocos grandes de tempo focados, produtivos, ocupados, né? E qual que é a grande diferença? Normalmente, para trabalhos mais... como que eu posso dizer? Intelectuais. Menos criativos. Trabalhos que dependam menos de criatividade. Trabalhos que são mais repetitivos, você tem que fazer mais, sei lá, cálculo, coisas mais exatas. Trabalhar do modo programar organizadinho é melhor. Não programar talvez entre no produtivo. Trabalhos que dependam produtivo não, no criativo. Trabalhos que dependam mais da criatividade da pessoa funciona melhor ela ter grandes blocos de descanso e grandes blocos de foco. Por exemplo, né, o Pomodoro, o clássico aqui, de trabalha 25 minutos para 5 minutos, trabalha mais 25 para 5 minutos, ele funciona muito bem para tarefas pequenas, tarefas rotineiras, que não exijam muita criatividade. Eu me incomodo com o Pomodoro. Eu não consigo fazer os 5 minutinhos. Trabalhos criativos, né? Eu faço muito trabalho criativo, por exemplo, quando eu, sei lá, vou criar um novo conceito para uma aula, tal, cara, para mim aquilo ali é um trabalho criativo, que eu tenho que pensar, tenho que lembrar tudo que eu já li, juntar conceito, é um trabalho criativo. Eu não faço isso em 25 minutos. Se eu ficar pausando a cada 25 minutos, atrapalha, né? E fica interrompendo o raciocínio muito rápido. Eu preciso de, sei lá, e eu particularmente preciso disso, pelo menos blocar umas 4 horas da minha agenda. Umas 3, 4 horas da agenda, sem interrupção nenhuma, e eu vou ficar imerso 3, 4 horas naquela atividade. E aí eu consigo ter criatividade. Mesma coisa. Né? Consigo fazer alguma coisa criativa naquele tempo. Eu gosto de ficar mergulhado naquilo e eu não me incomodo. Putz, mas e os 5 minutos do Pomodoro? Eu vejo o tomate lá. Acabou essas 4 horas pra mim, cara, a sensação de eu acabei, eu vi uma coisa que eu entreguei, é muito pessoal, galera.
Eu vejo isso, eu fico feliz de ter entregue aquilo, e pra mim aquilo compensou os 5 minutinhos lá do... E é isso, cara. A gente funciona melhor desse jeito, né? Mas tem pessoas que não funcionam assim. Tem pessoas que funcionam melhor com um tempo mais fracionado. E não tem certo, não tem errado. Não tem errado. O grande lance é você entender como você funciona melhor, né? E você organizar o seu dia para que você produza mais. Eu tive um chefe que queria controlar a quantidade de levantadas que o pessoal da minha equipe dava para ir tomar café. Eu falei, não, você tem que planilhar isso. Eu falei, chefe, vem cá, mano. Eu vou fazer uma planilha. Eu vou contar o tempo que os meninos estão fazendo isso. Ou então eu vou ter que pegar um cara que não toma café como eu. E aí eu vou comparar ele pro senhor e tal. E se a gente focasse nas entregas do mês, não tava bom? Ele tinha quieto, né? Então realmente não... Então é isso. E aí é isso que a gente quis dizer aqui com gestão da energia, né? Gestão da energia é isso. É gerenciar a tua energia que você vai colocar na tarefa de acordo com o jeito que melhor funciona para você. E existem técnicas aí, como o Pomodoro, essas pausas estratégicas, mas o mais importante é você ajustar o teu esforço, seu, da sua equipe, da melhor forma que você encontrar que funcione para sua equipe e não parar, né? Não ter paradas Eu nisso. queria voltar só num ponto aqui do Kanban que a gente acabou passando muito rápido, que é a questão dos limites, né? Você tá lá com o seu Kanban, tem o seu trabalho para fazer, tenta ali... Aí é uma questão de ganho de como a gente ganha produtividade, né? já é ali Com o tal do avançar Kanban. um pouquinho, Como né? que a gente faz para dar foco naquilo que realmente importa? É isso. É colocando o limite de trabalho em progresso. É uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez, ou duas, três, não sei, cada um. Dependendo da equipe, pode ser duas coisas de cada vez, ou três coisas de cada vez. O importante é uma outra coisa que todo mundo tem que conhecer. Qual é o teu limite de trabalho em progresso? Ou o quanto de coisa eu consigo fazer ao mesmo tempo? Que é a mesma coisa, né? Você não consegue começar 10 projetos ao mesmo tempo na sua equipe, ou 15 projetos ao mesmo tempo, 50 projetos ao mesmo Mas tempo, eu com sou a muito mesma bom, eu faço muitas coisas ao Não, mesmo com a tempo. mesma produtividade, se você começasse menos, desse foco naqueles mais importantes, depois que você acabasse aqueles mais importantes, você pegasse os próximos. Normalmente, quando você faz menos coisas ao mesmo tempo, com mais foco e intensidade nessas coisas em menor quantidade, você produz melhor, em menos tempo, do que você tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Muito louco isso. E isso é o que a gente chama de limite de WIP, né? Work in Progress. WIP é uma sigla para Work in Progress, que é o termo técnico no Kanban para isso. Trabalho em andamento. Traduzindo para português, é o quanto dá para fazer ao mesmo tempo. É o quanto de coisa eu consigo fazer ao mesmo tempo. É isso. Tá? Então, você tem que ter um limite. Quanto cabe? Seja pessoal. Então, no exemplo meu e do Denis ali, a gente sempre põe ali, a gente aloca 3 ou 4 horas seguidas do dia Super foco. para uma atividade só. Cara, a gente está colocando um limite ali. É uma atividade, só cabe uma daquelas 3, 4 horas. Não vou fazer mais nada que não seja aquilo que eu dediquei para aquelas 3, 4 horas. Eu sei que nem todo mundo dá para fazer isso, né? Dependendo da natureza do trabalho, não é assim. Você tem que fracionar mais. Interrupções. Mas, enfim, ou você pode fazer um bloco de dia. Naquele dia, eu não vou fazer uma coisa só. Mas qual é o tanto de coisa que eu vou fazer naquele dia? Cara, só vou tratar essa e essa. Essas 3 pendências, esses 3 assuntos do trabalho é o que eu vou tratar nesse dia. Ou, às vezes, para a semana. Cara, qual é o máximo de coisa que eu posso fazer na semana? No máximo, esses 3 ou 4 assuntos. E é isso, não vão fazer mais nada. Porque se você ficar tentando fazer tudo, você não faz nada. Ou não faz nada direito. Né? E a mesma coisa que a gente está falando aqui para a produtividade pessoal funciona para sua equipe. É a mesma coisa. Como é que a gente resolve? Na equipe tem método, né? O Scrum faz isso. A gente coloca o Scrum. Cara, você vai fazer uma Sprint Planning. A Sprint Planning, que é o planejamento da Sprint, o que você e sua equipe vão fazer? Vai olhar para a capacidade da equipe naquela semana. Vamos supor que a sprint seja semanal. Né? Você olha para a semana e fala, equipe, o que a gente consegue fazer em uma semana? Ah, a gente consegue fazer isso, isso e isso. Beleza, então vai lá para a listona de coisas a fazer, pega só o que dá para fazer naquela semana, planeja para a semana e esquece o resto. Foco naquilo que está sendo feito. Isso é gestão da energia. Né? É a gestão da energia de um time. É a mesma coisa. Você não está deixando iniciar um monte de coisa. Ah, mas tem urgência, Denison. Tem coisa que aparece de última hora. Não dá pra gente planejar. Também dá pra você aprender a dizer Você vai não, né? planejar um horário ou uma... Você já vai deixar planejado uma quantidade de esforço da semana para as urgências que você já sabe que historicamente surgem. Ah, putz, sei lá, historicamente 50% do tempo do meu time é resolvendo urgência. Então, tá bom. Então, quando você vai planejar a semana do seu time, você vai planejar 50% do esforço para tarefas que são planejáveis,
Vai colocar lá as mais importantes, aquilo que tem que ser feito. Não é urgente ainda, é importante. Planeja elas enquanto elas são importantes e deixa os outros 50% do tempo do time para as urgências que você sabe que surge. Simples assim, tá? Mas você tem que fazer isso, tem que fazer essa organização. Se não fizer, cara, você vai nadar aí ao sabor dos ventos. Vamos só aqui mais um passo, que tudo isso é importante, né? A gente está falando de se organizar, a gente está falando de organizar o trabalho, ganhar visibilidade, etc. Mas tem um passo aqui que é sobre liderar o time, né? Então, a gente pode fazer alguma coisa de fazer o que a gente colocou aqui na pauta, de um diagnóstico sincero, né? Tentar identificar onde a gente está perdendo ali produtividade, onde o tempo está sendo desperdiçado. A gente pode... Esse passo é importante, né? É, O cara. diagnóstico. Isso aí porque talvez preceda a todos, né? A gente colocou aqui como liderança no final, talvez a gente devia até ter falado primeiro isso aí. A cada bloco a gente fala, não, isso aqui é mais importante que o outro, né? Anterior. Mas, cara, você fazer um diagnóstico de onde você está desperdiçando seu tempo, um diagnóstico de onde a sua equipe está desperdiçando seu tempo é muito importante, cara. É muito importante. É um dos primeiros, no nosso método, né? A gente tem um método Gestão Ágil 2.0. Quem tiver curiosidade, na descrição do episódio tem um link para você participar de um treinamento dele, né, gratuito, tá? Você pode clicar aí. Normalmente é gratuito, né? Às vezes não tá. É que a gente disponibiliza algumas vagas gratuitas. Né? Aí às vezes elas acabam, né? Mas clica aí para ver se tem. E um dos primeiros passos que a gente faz ali, cara, é um diagnóstico. É entender o teu contexto e olhar, cara... E assim, o que não é medido não dá para ser gerenciado, né? Eu já dizia o papa da administração, Peter Drucker. Então, se você não medir, como é que você vai fazer gestão, fazer nada? Você tem que medir. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é medir onde que está desperdiçando o tempo. Seja na tua produtividade pessoal, cara, começa a medir aí o que você faz. Quais são as tarefas que você faz, onde você está gastando o seu tempo do seu dia a dia. É da equipe? Começa a medir. Mede aí, onde a sua equipe está gastando horas trabalhadas. Uma vez que você mediu, aí você vai olhar de todo esse gasto aqui, de horas trabalhadas, quais tarefas ou atividades que foram trabalhadas que não geraram valor. Ah, puta, aqui a gente gastou 4 horas fazendo algo que não gerou valor nenhum. Ah, aqui a gente gastou 4 horas fazendo algo que gerou muito valor. E faz isso, com todas as atividades, com tudo que você faz. Esse passo é muito importante porque só aí você já vai mostrar um monte de ineficiência no seu processo, que muita gente tem, tá? Muita gente faz... Isso é o que no Lean a gente chama de desperdício, né? A gestão Lean, ou a cultura do Lean, é uma cultura que está o tempo todo tentando cortar desperdício. E desperdício é igual poeira, né? Ele vai se acumulando. De tempos em tempos você tem que parar e olhar e cortar desperdício. É a unha, né? Ou igual unha, tá toda hora crescendo, de tempos em tempos você tem que ir lá e cortar. Tá? Desperdício é assim. Então, toda hora vai surgir desperdícios no teu processo de trabalho, vai surgir desperdícios na sua rotina pessoal de trabalho. Então, de tempos em tempos, você tem que parar e fazer esse diagnóstico aqui. Ele é a primeira coisa que você faz e é uma coisa que você vai fazer para sempre. Então, é isso. Você tem que estar... é mais importante do que o anterior. Você tem que ficar se perguntando onde eu estou desperdiçando o tempo. Avançando aqui, uma coisa que você pode fazer também são as reuniões diárias, né? A gente ensina como fazer isso de uma maneira bem legal em revisões diárias com o seu time. E, na verdade, você nem tem que puxar isso. O ideal é que seja um encontro do próprio time diariamente, onde eles possam trocar ideias, ver o que eles estão avançando, trocar ideias com dicas, né? Eu tenho falado mais sobre isso, viu? Nas dailies. Não é só sobre o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, tem algum impedimento, mas colaboração. Colaboração eu vejo que é uma coisa que pode ser melhor explorada nas dailies. Então, as pessoas podem ali trocar ideias e você não está ali para ficar controlando essa reunião diária, mas você está ali para criar o hábito, estimular o hábito deles criarem espírito de corpo, colaborarem e ainda progredirem, né? À medida que eles estão ali, todo mundo na mesma página. Então, esse ritual diário é muito legal. E existem aqui algumas armadilhas, né? De tentar mudar tudo de uma vez, né? Agora eu vou ser produtivo porque o Denison falou, então eu vou mudar tudo hoje, né, Denison? Vou chegar lá no trabalho, mudar tudo. Normalmente, né, coisas radicais assim não funcionam, né? Não funciona. Então começa aos poucos, começa por você, né? Tudo que a gente falou aqui funciona muito bem para produtividade pessoal. Então você começa ajustando a sua produtividade pessoal e depois você passa isso para a equipe.
né? Aos poucos você vai fazendo isso. É melhor do que tentar mudar tudo, você só vai gerar resistência. Pega aqui algumas dicas do que a gente falou, tenta implementar. A gente já falou de diagnóstico, a gente já falou, tô fazendo ao contrário, ó. A gente já falou de diagnóstico, a gente já falou de gestão visual, a gente já falou de limites, a gente falou de organização, priorização. Todas essas dicas que a gente deu aqui, tenta pegar elas e começar a aplicar aqui no seu dia a dia, né? E se você quiser aprender mais sobre... Cara, quero entrar de cabeça, quero aprender sobre gestão, o que está funcionando hoje em dia, treinamento. Tem um treinamento aqui na descrição do episódio, tá? Você pode, sei lá qual câmera que eu olho aqui, acho que é pra essa aqui. Você pode clicar e fazer sua inscrição e lá, cara, a gente vai dar um treinamento completo de gestão ágil, você vai aprender as principais técnicas, Scrum, Kanban, OKR, Design Thinking. A gente nem falou de OKR aqui, mas é super importante, né? Ter metas, objetivos. Você vai aprender como fazer isso, não só para produtividade pessoal, mas principalmente, né, que é o foco do treinamento, para produtividade no trabalho das suas equipes, organizar melhor o seu trabalho, organizar melhor o trabalho da sua equipe, fazer uma melhor gestão de equipe, melhor gestão de tempo. Você vai aprender tudo isso nesse treinamento. Então clica lá, se tiver vaga gratuita, você já entra para dentro. Se não tiver também, pode pagar, que não tem problema nenhum. Então é isso. Obrigado, Denis, por mais um episódio. Obrigado a todos. Um abraço. Seja E seja ágil. ágil.